Pasta 14. Parte 14. Água e mulheres. Os primeiros raios de sol tocaram os rostos dos que haviam se deitado na área descoberta da casa. Era a hora de acordar. Falcão já havia partido. Durante a noite não consegui tirar o colete para descansar. De 10 em 10 minutos um disparo cortava o ar e inquietava nossa posição. Realmente eram bem espertos esses guerrilheiros. Fora isso, o chão duro do reboco castigava a coluna de todos. Precisávamos de mudanças. Nossos olhos ardiam de cansaço e sono, mas nossos homens eram adestrados. Todos conheciam essas sensações desconfortáveis que a caserna nos impunha, por isso sabiam como superá-las. E ainda havia trabalho pela frente. Nas ruas, centenas de pessoas andavam com baldes nas cabeças. Todos tinham o mesmo objetivo, buscar água. Grande parte era de crianças que mal tinham forças para carregá-los. A água encanada na capital e no interior era raridade. Em um bairro comum de favela, como Sítio Militar, havia 2 ou 3 pontos nos quais um balde era vendido por 5 golds em média. Alguns desses pontos eram abastecidos diariamente por carros-pipa, enquanto outros possuíam poços artesianos que jorravam água em abundância. Para beber também era vendida a famosa de l'eau, água em saquinhos consumida por toda a população. Em toda a cidade se escutavam os ambulantes gritando pelo trânsito ou no interior dos bairros, de l'eau, de l'eau, de l'eau, como matracas. Quase toda a água era paga. A popularidade da de l'eau era grande e os saquinhos de plástico jogados nas ruas incrementavam o tapete de lixo que revestia as ruas da cidade. Não raro observávamos as pessoas aproveitando a água da chuva para lavar carros ou tomar banho no meio da rua. Certa madrugada, por volta das 2 horas da manhã, 2 homens desceram a Magnólia andando e cantarolando. Deviam estar voltando de alguma festa e resolveram tomar um banho. Puxaram um balde de dentro de um dos barracos para o meio da rua e tiraram as roupas. Ficaram peladões e se ensaboaram enquanto conversavam na maior naturalidade. Vez ou outra alguém passava e encarava a cena sem alarde algum. Para nós a situação era no mínimo engraçada. A escassez de água no Haiti impôs à população comportamentos que comprometiam a saúde e a qualidade de vida. No interior do país era possível observar a maneira às vezes absurda como esse bem tão escasso era utilizado. Na beira de algumas estradas havia canais cimentados por onde a água corrente descia e era utilizada para o consumo de animais e lavagem de roupa. A apenas alguns metros abaixo, no mesmo canal, famílias lavavam panelas, enquanto outras a usavam no banho das crianças e até para o consumo. Não era necessário dizer que tais hábitos aumentavam em muito os problemas de saúde da população. Por todo o país, logo pela manhã, as pessoas partiam em busca de água. Quando retornavam, era impressionante observar o equilíbrio e a força, particularmente das mulheres e das crianças, que colocavam um pequeno pano na cabeça para não se machucarem e onde apoiavam os baldes cheios para transportá-los. O trabalho diário carregando água ou mercadorias na cabeça sempre foi um exercício de postura eficiente para as mulheres. De maneira geral, todas tinham um andar elegante, mantendo-se esticadas e empinadas, caminhando como verdadeiras modelos profissionais, assemelhadas àquelas que, para aprenderem a desfilar com garbo, treinam equilibrando livros sobre a cabeça. Negras de traços finos, magras e altas, muito embora não tenham condições financeiras para investir em sua beleza, as mulheres haitianas são bastante bonitas. Alguns militares chegaram a ser punidos por tentarem um contato mais aproximado com as nativas, o que é proibido pelas Nações Unidas. Como em todo lugar, são também vaidosas. As meninas iam à escola com os cabelos repletos de enfeites coloridos, dezenas de pequenas flores, trancinhas e brilhos que roubavam a cena onde quer que passassem. Os braços e as mãos estavam sempre enfeitados com pulseiras e anéis coloridos. Eram as mães que preparavam tudo, e as filhas tinham orgulho desse cuidado. As moças, não menos encantadoras, também se dedicavam. Algumas demoravam dias preparando o cabelo. Às vezes víamos garotas com tranças em apenas metade da cabeça, o restante da cabeleira ficara para o outro dia. Por questão cultural, as mulheres não costumavam depilar as axilas, causando em nós um pouco de estranheza de início. As que se arriscavam a adotar o costume global eram mal vistas. Os adultos mais conservadores diziam que quem raspa o sovaco é garota de programa. Lá as mulheres sofrem muitas violências.
Os estupros são comuns, bem como os assassinatos por motivos banais, por vezes entre elas mesmas. Certo dia, estávamos ocupando o Ponto Forte 1, PF1, na Rua Mariel, do bairro de Belém, quando por volta das 22 horas começamos a escutar uma gritaria vinda dos becos escuros. Redobramos a atenção e a gritaria foi se aproximando até chegar à frente do PF1. Várias mulheres linchavam outra e a arrastavam para a tropa. Não entendíamos ao certo o que ocorria. Algumas a espancavam com pedaços de madeira, outras puxavam seus cabelos e todas a xingavam. Interferimos com certa violência para separar e proteger a vítima. Quando conseguimos, um senhor de aproximadamente 40 anos se aproximou falando em espanhol. Ela é vagabunda, as mulheres do bairro querem que a Minustah aprenda porque fica tentando sair com o marido das outras. Depois de grande confusão, levamos a moça a uma de nossas viaturas, dizendo que iríamos prendê-la, tentando assim acalmar as mulheres. Depois a soltamos perto da casa de sua mãe, em um bairro vizinho. Em outra ocasião, no mesmo local, uma mulher se aproximou da sentinela com algumas crianças. Todas riam bastante. A mulher falava algumas frases que o soldado não entendia. Eu estava dentro da casa do PF1 e observava com Chacal 2. Mais afastados, outros moradores conversavam e também prestavam atenção na cena. Depois de algumas palavras e sorrisos maliciosos, um homem surgiu da parte baixa da rua. Descalço, avançava na direção do posto da sentinela enquanto tirava o cinto da calça. Ao perceber aquilo, as crianças se afastaram e a mulher começou a fugir. O homem passou pelo soldado gritando e correndo atrás da mulher, que escapava em rápido e cômico zigue-zague. 2, 3 cintadas. Ela chorava. Ao tentar fugir, caiu. Ele a levantou e gritou em tom de bronca. Pensei em interferir, mas as pessoas ao lado pareciam aprovar a violência. O homem a segurou pelo braço e a levou até um banco, colocando-a sentada como se estivesse de castigo. Próximo dali, uma família conversava e ria da situação. Todos observavam e aprovavam o ocorrido. Pois bem, era o marido que havia dado uma ordem à esposa para não falar mais com os militares da Minustah. Haviam-lhe dito que ela se oferecia a eles. Logo, mais à noite, os dois aos abraços estavam namorando diante da PF1 à nossa frente. A violência faz parte daquela cultura. A prostituição também ocorre com grande intensidade, como em qualquer lugar onde há miséria. Certa vez, uma mulher se aproximou da tropa em Belém, favela no centro da capital. Do outro lado da rua, permaneceu algum tempo conversando com amigos. Eu e Touca Preta estávamos de sentinela. Por volta da meia-noite, ela se achegou e falou em português. Oi, tudo bem? Respondemos afirmativamente, mas não entendemos o que se passava. Eu nunca havia visto aquela moça. Comentei ainda com Touca Preta que estava impressionado por ela ter falado em português, e a moça continuou em linguagem perfeita. Você quer chuchar, gatinho? Chuchar era uma gíria local que significava fazer sexo. Na hora começamos a rir e respondemos que não, pois não podíamos. Sorridente, aproximou-se outra vez e novamente falou em português. Então só uma chupetinha, vai? Mais risos. Não podemos. Vá embora, por favor. Em qualquer lugar a prostituição estava presente. São dezenas as histórias relacionadas a isso. Por vezes, os próprios familiares se aproximavam da tropa para oferecer irmãs ou até esposas em troca de algum dinheiro. Um senhor da área era conhecido por andar pelas ruas com uma irmã oferecendo-a por $7. Havia uma frase famosa nas ruas de Belém em creole. Souvenir, maçã, tchaca-tchaca. Um presente, um prato de comida, uma maçã, qualquer objeto poderia ser moeda para o comércio sexual. Todavia, mesmo com toda essa exploração e com as dificuldades e sofrimentos impostos pela situação social em que viviam, as mulheres eram de maneira geral alegres, simpáticas e trabalhadoras. Em sítio militar, ao alvorecer dificilmente se via alguém tomando café da manhã. Ali na favela isso certamente não acontecia. No entanto, a higiene pessoal era feita diariamente, éramos testemunhas disso. As pessoas acordavam, saíam de suas casas com um copo d'água e escova de dente. Derramavam um pouco d'água nas mãos e molhavam o rosto retirando a remela. Depois umedeciam a escova e limpavam os dentes. Em seguida, enxagavam a boca com o restante da água do copo e a cuspiam no chão.
Esse era o hábito. Tudo era feito no meio da rua, pois não havia pias, torneiras ou outros luxos dentro das casas. Cumpridas as obrigações de higiene, voltavam a seus afazeres. Um dia os soldados estavam em sua maioria dormindo. Jeff vigiava seu posto bem na quina da Casa Amarela. Percebi que tentava se comunicar com alguém e me aproximei. Que foi, Jeff? Tenente, tem um pessoal aqui dizendo algo sobre uns bandidos armados por perto, mas não consigo entender direito. Quem está falando? Jeff apontou para baixo e na porta de uma casa vizinha, um casal com uma criança no colo nos observavam desconfiados. Encostados no barranco e por meio de uma fresta na madeira da parede, eles olhavam para os lados procurando ou vigiando alguma cena. Preocupavam-se em não serem vistos. Quando uma pessoa passava pelo local, desconversavam. Ao perceber que estavam seguros, tentavam falar. 2 bandidos por lá, falavam enquanto apontavam. Fala inglês? Perguntei. Por incrível que pareça, aquele homem miserável falava inglês e espanhol. Segundo ele, todas as manhãs, por volta das 6 horas, 2 homens armados, bandidos do grupo de T-Blanc, rondavam o beco de trás com um fuzil e pistola. Cobravam dinheiro dos ambulantes, além de ameaçarem a população. Chamei Chacal 1 e pedi que viesse com mais um soldado. Iríamos dar uma volta no beco de trás. Chacal 1 se aproximou e trouxe touca preta. Com os fuzis empunhados e olhos bem abertos, descemos as escadas da casa e abrimos a porta de ferro. Seguimos contornando o muro até a entrada do beco. Durante a madrugada, havíamos recebido alguns disparos daquela direção. Alguns corpos foram retirados dali pela população ainda cedo. No emaranhado de corredores, uma das portas se abriu à nossa frente. De dentro, uma mulher saiu e nos olhou de cima a baixo. Desceu um grande degrau e caminhou pelo beco. Esperei-a passar e fui em direção à porta para ver do que se tratava. Alguns ratos correram próximo aos meus pés. Ela saíra de uma latrina. As casas não possuíam banheiros, estes eram públicos, nada mais que buracos cimentados nos quais as pessoas faziam suas necessidades. Aquela latrina era coletiva, mas o seu uso era organizado. Ficava no meio dos becos, do lado externo de qualquer casa, e só a usavam as pessoas autorizadas. Caso alguém de fora necessitasse, deveria pedir aos responsáveis. Houve, inclusive, casos de pessoas assassinadas por utilizarem as fossas dos outros sem autorização. Da mesma forma, também escutamos casos dos que morreram por negarem ajuda aos que solicitaram o uso das latrinas. Com certeza, limpas não eram, e não raros moradores espantavam os ratos existentes no cimento antes de usá-las. Certa vez, em uma das operações de vasculhamento próximo à rua Simon 6, meu radiooperador começou a passar mal e precisou usar uma dessas. Segundo ele, a sensação não foi nada agradável. Em virtude da falta total de saneamento e da ausência de banheiros nas casas, as pessoas eram obrigadas a tomar banho na rua. Isso poderia ser feito de várias maneiras, mas a mais diferente era a utilização dos banhos públicos. Os locais eram bastante interessantes. Tratava-se de uma área precária, construída com cimento, sem nenhum tipo de acabamento, bem no meio da favela e em uma das vielas da área da Cité Militaire, conhecida como Beco da Batmet. Semelhante a uma casa sem teto, com uma única abertura que servia como entrada e saída ao mesmo tempo. Em alguns boxes de alvenaria, as pessoas chegavam com seus baldes vazios nas mãos e os entregavam ao vigia do local. Depois de pagarem 7 goods, eram autorizadas a encher um balde e utilizar o box por 15 minutos para se lavarem com relativa privacidade. Digo relativa porque a área não tinha porta. Quando alguém entrava, podia ver todos os outros pelados se banhando. Também não havia discriminação entre os sexos. Homens e mulheres se misturavam na fila munidos de seus pertences e dividiam a mesma área. Alguns já chegavam de cueca. As mulheres mais ousadas saíam de casa enroladas em toalhas. Atravessamos um canal de esgoto sobre uma madeira tombada e fomos em direção ao centro do quarteirão. A cada passo que dávamos, procurávamos nos proteger nos corredores infindáveis que surgiam todo o tempo em todas as direções. Cerca de 5 passos nos separavam uns dos outros. O deslocamento era devagar e em segurança. Para um prosseguir, o outro militar apontava a arma na provável direção de tiro. Para transpor corredores abertos, um de nós ocupava um ponto mais alto à retaguarda para proteger os outros 2 de uma possível emboscada.
Seguimos a fundo no beco, mas nada além da miséria e dos rostos desconfiados foram avistados. Pelo emaranhado de túneis que o aglomerado de barracos formava, amontoavam-se adultos e crianças, porcos e cachorros, todos cercados por bastante lixo e esgoto. O cheiro de urina de algumas paredes logo pela manhã já era forte. Mais à frente, algo raro, 2 árvores copadas no meio da favela. Reconhecemos o local, era uma feira livre. Peixes, frangos, algumas frituras e Coca-Colas se misturavam em um macabro amontoado de miséria. Dessa vez, ao chegarmos, as pessoas não riam nem conversavam. Aproximamo-nos e aquele silêncio começou a me preocupar. Ninguém falava. Uns olhavam para os outros com os semblantes sérios e logo abaixavam as cabeças. Algumas mulheres seguravam as crianças, evitando o contato delas com a tropa. Todos nos observavam. Parei um pouco para ver. As pessoas queriam nos falar algo, mas se sentiam sem coragem, então eu resolvi arriscar. Problema por aqui? Perguntei a uma moça que tecia uma toalha. Ela não respondeu. Olhou-me assustada, pegou sua bacia com as toalhas e se levantou. Todos olhavam assustados. Alguns chegavam a apontar seus olhares em alguma direção, mas sem coragem de tomar uma atitude. Com certeza os bandidos estavam na área escondidos. Chegamos a entrar em algumas casas, revistamos pessoas, mas nada suspeito foi achado. Resolvi retornar por estar com o efetivo muito reduzido. Conforme saíamos, a população nitidamente se mostrava aliviada. Havia um medo muito grande de um combate ser iniciado naquele mercado cheio de pessoas por perto. Por diversas vezes durante a missão, passamos por situações idênticas a essa. Com o tempo, aprendemos que tais atitudes revelavam a presença de bandidos bem perto, escondidos e observando tudo. Muitas vezes eles se livravam temporariamente dos armamentos e ficavam observando a tropa junto com a população. Se algum dos moradores falasse com a MINUSTAH para delatar alguém, sofreria as piores consequências. Retornamos com a mesma cautela da ida. Beco por beco era vasculhado antes de sua transposição. O último se preocupava também com a retaguarda. Seguimos mais um pouco e viramos à direita. O corredor se estreitava. Avistamos o topo da Casa Amarela e a sentinela da hora que de longe cobria nosso deslocamento. Andamos atentos quando uma moça de boa aparência, com aproximadamente 25 anos, abriu a porta de um dos barracos e puxou para o lado a cortina para a luz do sol entrar. De camisola branca que se estendia até as canelas, um colar de conchas brancas do pescoço e o cabelo crespo bem bagunçado, espreguiçou-se. Estava feliz. Com certeza devia ter dormido bem e descansado bastante. Com o rosto inchado do sono, olhou de lado e nos viu chegando. Com o andar troncho de quem acaba de despertar, veio em nossa direção. Andávamos bem devagar em razão das medidas de segurança. Passou por Chacal 1 e o cumprimentou. Bonjour, bonjour, madame, respondeu ele. Antes de chegar a mim, ela saiu do centro do caminho e se aproximou de uma parede. Olhou para o meu rosto e se agachou. Continuou me olhando. Eu permaneci andando e olhando-a. A moça agachada não se envergonhava. Nessa hora lançou um jato forte de urina que escorreu pelas pernas, caindo direto no cimento bruto do chão do beco. Touca Preta vinha logo atrás e se esquivou para desviar do líquido que corria seguindo o desnível do caminho estreito. Finalizada a atividade, a mulher simplesmente se levantou, ajeitou a camisola e retornou tranquilamente ao aconchego do lar. Touca Preta não se conteve e riu envergonhado. Retornamos à Casa Amarela. Pasta 15. Parte 15. Liderança e Auftragstätig. A formação da base do Chacal começou antes mesmo da criação da Companhia de Força de Paz. 2 anos antes, em 2004, alguns soldados e cabos haviam sido selecionados para compor o pelotão de operações especiais em nosso batalhão. Dos 30, quase 10 homens estavam comigo desde aquela época e foram selecionados levando-se em consideração especialmente o amor pela profissão e a vontade de trabalhar. Quando da formação dos pelotões para a missão, foi dado aos comandantes a oportunidade de escolherem os sargentos com quem trabalhariam. Escolhi como comandantes dos grupos de combate Chacal 1, Chacal 2, Chacal 3 e como adjunto Chacal 4. A partir daí, eles foram selecionando seus cabos comandantes das esquadras. Por fim, estes nomeavam os soldados que foram aprovados pelos comandantes de grupo. Alguns dos militares desistiram durante o treinamento, outros não se adaptaram ao perfil do pelotão e também não prosseguiram.
Assim, houve necessidade de efetuarmos várias substituições. Ademais, minimizamos os problemas de relacionamentos passíveis de acontecer na missão e facilitamos a relação de lideranças nas pequenas frações, uma vez que todos aprovaram seus subordinados. Quem não se adaptava ao comandante tentava transferência para outro pelotão. A partir daí, iniciamos os treinamentos dos pelotões dentro da 3ª companhia. O primeiro fator de sucesso foi nossa companhia ter sido retirada de praticamente todas as atividades burocráticas do dia a dia do batalhão. Desse modo, os oficiais podiam planejar as atividades para jornadas inteiras sem perda de tempo com tarefas não operacionais. 2 vezes por semana treinávamos karatê e aikido para aprendermos técnicas de imobilizações e de autodefesa. Também havia natação 1 vez por semana. As atividades de educação física obrigatórias ocorriam todos os dias pela manhã. Não havia faltas em nenhuma atividade. O pelotão estava sempre completo. Só tínhamos um grande problema: carência de material, mas era sempre suprida com muita força de vontade e criatividade. Desde a educação física, a liderança era estimulada. Nas corridas diárias, às vezes o pelotão corria como um todo. Em outras, os grupos de combate as realizavam a comando dos sargentos. Em determinadas ocasiões, as esquadras ficavam sob o comando dos cabos. Em todas as conferências de efetivo, o responsável pelos soldados era um cabo. Sempre que algum precisava faltar por motivo de força maior, o soldado mais antigo assumia o comando da esquadra como se cabo fosse. Não queria comandar o meu pelotão sendo um chefe onipotente, onipresente, sem o qual nada poderia dar certo. Também nunca concordei com a ideologia difundida por alguns instrutores da AMAN que colocavam o comandante como dono, responsável absoluto e executante de tudo. Sentia-me na obrigação de saber e dominar os aspectos que envolvessem o pelotão e suas missões, mas seus sargentos deveriam ser competentes o suficiente para gozarem da minha confiança e executarem as mais difíceis das tarefas. Preciso admitir que tive muitas dificuldades quanto a isso no começo das missões no Haiti. Sempre quis participar de tudo, por mais simples que fossem as atividades. Por ocasião do período eleitoral, havia patrulhas diárias pela madrugada na região central de Porto Príncipe. No princípio, fazia questão de acompanhar os grupos de combate. Certo dia, Chacal 4 se aproximou e comentou o fato dos sargentos estarem preocupados, achando que eu, como comandante, não confiava no trabalho deles. Nesse momento, percebi que minha conduta não fora melhor. A partir daí, reuni meus homens e comentei o fato. Todos expuseram suas opiniões e chegamos à forma ideal de atuação. Com certeza, um comandante não pode ser uma figura ausente, mas o excesso de sua presença pode prejudicar a iniciativa dos intermediários. Era como se eu duvidasse da capacidade daqueles profissionais. Meus sargentos eram competentes e preparados. Além disso, todos possuíam uma capacidade de discernimento que lhes permitia agir longe de mim, adotando as condutas que eu teria se ali estivesse. Da mesma forma, eles passaram a observar os mesmos princípios com relação aos seus subordinados e comandantes intermediários, os cabos. Dessa forma, a liderança em meu pelotão deveria ser a personificação da Altfahrstig prussiana do século XVIII, ou seja, nas situações inesperadas, mesmo na minha ausência, os líderes das pequenas frações e os intermediários iriam tomar as decisões e agir como se eu estivesse lá. Iniciamos os treinamentos com os fundamentos mais simples de cada instrução. Nossos homens tornaram-se especialistas nos quesitos de instrução individual básica. Para exercer esse tipo de liderança, os militares devem se considerar os melhores naquilo que fazem e dominar as técnicas utilizadas. Durante os treinamentos, eu e os sargentos exigíamos muito dos soldados e dos cabos, mas também oferecíamos as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento. Nas instruções de tiro, por exemplo, foram executadas todas as séries previstas pelo adestramento no Exército. Além disso, séries especiais foram introduzidas com a finalidade de dar segurança ao militar que executava o tiro. No tiro de frações, uma esquadra se posicionava próxima aos alvos do lado esquerdo da linha de tiro, enquanto lá atrás a outra esquadra atirava para os alvos a seu lado. Da primeira vez em que esse tiro foi realizado, confesso que houve receio por parte de todos, mas logo nos acostumamos com o controle do cano e do gatilho do armamento. Assim, os soldados exercitavam a maior responsabilidade que poderiam ter com os companheiros, a segurança de suas vidas.
Qualquer erro ou irresponsabilidade poderia causar uma morte. Da mesma forma, tomei alguns procedimentos diferentes das medidas de segurança preconizadas nos tiros básicos, com a finalidade de aumentar a confiança e o controle do armamento realizado pelos subordinados. Normalmente, o instrutor de tiro se posiciona atrás dos atiradores. Eu me posicionava na frente para obrigar os homens a controlarem o armamento, que por sua vez estava sempre alimentado e carregado, pronto para atirar. Individualmente, todos os soldados atiravam a longas distâncias em alvos em que os comandantes de seu grupo e de seu pelotão se posicionavam na linha de alvos a poucos metros do ponto de impacto dos disparos. Conseguimos então, não só no pelotão, mas em toda a companhia, um nível da qualidade dos disparos bastante alto. Além disso, desenvolvemos o mais importante, a autoconfiança. Aqueles homens viram que seus comandantes confiavam a própria vida em suas mãos. Durante o estágio final de preparação da tropa antes da partida para o Haiti, realizado na cidade de Caçapava, havia uma instrução de tiro de frações idealizada por militares que acabavam de retornar do 2º contingente da MINUSTAH. Nessa instrução, alvos móveis apareciam e sumiam enquanto um GC progredia e atirava. Nesse dia, todas as companhias já haviam passado pela oficina e só faltava a terceira. Meu pelotão foi o primeiro a passar na pista. O instrutor convocou todos para darem o melhor de si e informou que o melhor pelotão testado havia acertado ao todo 32 tiros. Ao reunir o chacal, fui bem sincero e calmo ao expressar a minha certeza de que todos os pelotões da terceira companhia iriam bater essa marca. Partiram então as frações sob o comando dos sargentos. Ao retornarem, os resultados foram impressionantes. O grupo do Chacal 3, cujo rendimento for o pior da pista dentro do pelotão, igualaram o recorde. Nosso melhor grupo acertou 68 tiros nos alvos, mais que o dobro do melhor pelotão das outras frações do batalhão. Relacionamos esse desempenho diferenciado à confiança dos soldados na própria competência, que os fazia melhores a cada dia, bem como aos sargentos que administravam seus homens com muita confiança e sem medo de cobranças. Conseguimos padronizar as reações do GC na maioria das situações adversas, quer o pelotão estivesse em patrulha, quer embarcado em viaturas. Todos tinham informações e condutas massificadas. O pelotão estava treinado também em seu conjunto. Além do domínio das técnicas individuais e do adestramento completo dos pelotões, outro fator se mostrava ainda mais importante e condizente com a Autofastique, a coesão interna. Era fato que, depois de 6 meses de convívio diário do soldado mais moderno ao comandante de pelotão, a motivação para a missão, bem como a forma de atuar e de reagir nas situações adversas, fora quase padronizada. Nos exercícios de simulação nas pistas que imitavam favelas ou nas provas de campo, as decisões dos comandantes das pequenas frações eram sempre apoiadas pelos superiores. Mesmo quando as atitudes não fossem as mais acertadas, nunca houve repreensões na frente da tropa. Eram orientados sempre em particular. De maneira alguma um comandante poderia ser repreendido por uma conduta sua na frente de seus subordinados, pois partíamos do princípio de que todos estavam repletos de vontade de trabalhar e de acertar. Todos poderiam errar, mas não era admitida a falta de vontade. O restante dos problemas se resolvia com muita conversa. Nunca tivemos a pretensão de imitar ou prever o combate exatamente como seria a realidade, até porque a adrenalina depois do primeiro tiro em uma situação real é diferente de tudo. Todavia, em todas as simulações, o objetivo principal era fazer o líder se acostumar a tomar decisões com iniciativa e sem medo de errar. A história conta em muitas passagens que inúmeras tropas durante as guerras, ao se colocarem em situação de desvantagem diante do agressor, foram massacradas pelo inimigo sob observação direta das vistas de tropas amigas, pois estas não interferiram no combate por ficarem aguardando ordens do escalão superior que demoravam a chegar. Com o desenvolvimento da Autofastique do dia a dia, conseguimos aos poucos alinhar os pensamentos dentro do batalhão. A tropa confiava nos quadros, e estes confiavam muito na tropa. Concomitantemente, todos acreditavam no grupo formando um todo e consideravam o adestramento bastante eficiente. Quando partimos para o Haiti, eu tinha certeza de que, mesmo estando sozinhos, meus homens iriam tomar as atitudes corretas quando colocados em situações de crise. Certa vez foi formado um agrupamento de reforço para realizar patrulhas inopinadas na capital Porto Príncipe no período pré-eleitoral.
Uma esquadra do Chacal, a do Cabo Velho, foi deslocada para integrá-lo junto com outros militares da Companhia de Comando e Apoio. Sob o comando de um capitão, começaram as patrulhas. No primeiro dia, apenas as motorizadas, sem ação. No segundo dia, todas realizaram patrulhas a pé em uma favela. Em determinado momento, o capitão postou-se diante da porta de uma casa em que informantes diziam haver alguns bandidos armados. O capitão gritou e o intérprete que o acompanhava repetiu em crioulo: "Saiam todos daí com as mãos para cima." Nada dos homens saírem. "Saiam daí com as mãos para cima." Nada novamente. O capitão começou a olhar de um lado para o outro sem saber o que fazer. Com certeza pensou em entrar caso não saíssem, mas isso era perigoso. Foi então que Cabo Velho, com o olhar, chamou seus homens e se aproximou da porta. "Minha esquadra entra, capitão." A esquadra formou-se em coluna por um, pronta a invadir a casa. Nos olhos de cada soldado via-se a certeza de saberem o que fazer. "Pode ir", disse o capitão. Não havia como negar. O posicionamento dos militares, segundo o próprio capitão, deu-lhe a certeza de que era o certo a fazer. A esquadra entrou sozinha. O restante do pelotão aguardou do lado de fora. Gritos vieram de dentro e, depois de alguns instantes, a esquadra retornou com 6 homens algemados com lacres de plástico. Recordo-me também de um comandante de pelotão do Esquadrão de Cavalaria que, depois de uma operação conjunta com o GC comandado pelo Chacal 1, declarou o seguinte: "Não entendi direito o que estava acontecendo. No começo pensei em grande desorganização. Já havia visto pelotões de outra companhia e até de outros países passarem por ali, e as medidas de coordenação e controle, bem como as recomendações quanto à segurança, foram muitas. Normalmente não conseguiam achar suspeitos, e quando achavam era difícil prendê-los, pois normalmente fugiam. Quando o sargento do Chacal determinou que as esquadras partissem, seus soldados tomaram os becos, parecendo um bando de cachorros correndo atrás de suas presas. Não consegui identificar para onde eles iam. Cada dupla parecia partir ao acaso rumo às vielas, mas com vontade e atitude. Em seguida, verifiquei um homem no alto de uma casa controlando o deslocamento deles. Era o comandante do GC. Poucos minutos depois, os militares retornaram. As 4 duplas voltaram com pelo menos um suspeito detido. Então percebi não tratar-se de desordem de ação de comando. Os soldados, como verdadeiros cães de guerra, conheciam bem a finalidade da missão e a intenção do seu comandante. Isso era Hofstrategie. As frações dos pelotões da companhia possuíam iniciativa e disposição própria para agir independentemente quando necessário, sempre de acordo com a intenção do comandante. Outra situação interessante para se entender o pensamento dos soldados e dos cabos dos pelotões da companhia ocorreu quando o comandante do batalhão do Haiti determinou que outro grupo de militares não brasileiros realizasse os reconhecimentos em sítio militar para uma possível futura ação a ser desencadeada. O comandante do 2º pelotão Cobra acompanhou-os na realização de uma patrulha a pé na área. Quando esta chegou perto da rua Simão IV, os 2 homens que estavam à frente do deslocamento pararam e relataram a situação a outro tenente. "Tenente, 2 homens lá na frente viram a tropa e começaram a correr desesperados, segurando alguma coisa nas mãos." Cobra, ao escutar aquilo, gritou desesperadamente e partiu sozinho na direção dos indivíduos. Só então os 2 correram atrás deles. Tarde demais. Os suspeitos se enfiaram em um dos becos onde era impossível achar alguém. Mais tarde, Cobra contou-me o ocorrido. "Se fosse um dos nossos ali na frente, com certeza esses 2 estariam presos. Nosso soldado teria chamado mais 2 homens para cercá-los enquanto nos avisaria pelo rádio. Então nós os pegaríamos pela frente." No combate em localidades, a descentralização das ações é muito mais importante que em qualquer outro tipo de operação. Quanto maior a centralização das operações e o número de frações envolvidas, maiores são as necessidades de medidas de coordenação e de controle. As operações com grandes efetivos são importantíssimas para a demonstração de força, divulgação da imprensa, contato com a população por meio dos avisos e aumento da sensação de segurança das áreas. Todavia, as patrulhas com poucos homens, apesar do pequeno volume e poder de fogo, possuem o elemento surpresa e a velocidade indispensáveis para as operações nas favelas. Chegamos a realizar grandes vasculhamentos com efetivo nível companhia, mais de 150 homens envolvidos, dos quais apenas 5 ou 6 suspeitos foram detidos.
Na mesma semana, uma das esquadras do Chacal 3 partiu com 5 homens para uma patrulha próxima ao banho público de sítio militar e retornou com 8 suspeitos enlaçados pelas algemas. O alto desempenho de uma equipe ocorre quando os subordinados entendem que devem trabalhar pela finalidade de sua missão e pela intenção